Você sabia que Jesus tinha irmãos e irmãs? Esse é um tema incomum, um tanto quanto polêmico, eu diria. Não apresenta uma unanimidade, mas é algo bem interessante a ser estudado pela Bíblia. E eu trarei aqui vários textos para vocês. Existem basicamente 3 correntes que tratam do assunto. Uma delas de que Jesus tinha sim irmãos e irmãs, também filhos de Maria. Uma outra de que os filhos citados na Bíblia seriam apenas primos e não irmãos. E há uma terceira corrente, trazida por vários teólogos e historiadores, da qual inclusive eu coaduno com o mesmo pensamento, de que José já tinha mais de 40 anos quando se casou com Maria e era viúvo, e ele tinha filhos e filhas. E Jesus foi o único filho de Maria. E agora vamos estudar juntos a Bíblia e depois você pode também se aprofundar ainda mais na matéria, estudar também e tomar as suas próprias conclusões sobre o tema. Agora, o mais importante é estarmos sempre estudando esse livro maravilhoso, que é a Bíblia Sagrada, e falando de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Eu vou dividir em 2 pontos aqui, os livros e os versículos que eu trarei para vocês. Um deles, para que fique bem claro que Jesus tinha mesmo irmãos e irmãs, são os textos que eu vou trazer, e um segundo momento, de que esses filhos seriam apenas filhos de José e não filhos de Maria. Então vamos ao primeiro texto bíblico aqui. Mateus, capítulo 12, verso 46, diz assim: Falava então Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Vamos a mais um texto agora, livro de Mateus, capítulo 13, verso 55. Não é este filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Mais um texto agora, no livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo 3, verso 32. Muita gente estava assentada ao redor dele, de Jesus, e lhe disseram: Olha, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora à sua procura. Ainda no livro de Marcos, agora capítulo 6, verso 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós, suas irmãs? Então, mais um texto que fala dos irmãos e irmãs. Vamos a mais um texto bíblico. Temos agora aqui o livro de Atos, capítulo 1, versículo 14. E diz assim: Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Pois bem, todos esses livros trazidos para vocês, Mateus, Marcos e Atos dos Apóstolos, fazem referência aos irmãos e irmãs de Jesus. Então fica bem claro para mim, ao ler esses livros, de que a Bíblia está falando sim de irmãos e irmãs de Jesus. E agora, vamos trazer para vocês, então, textos que fazem referência ao fato de que Jesus seria o único filho de Maria, que seus irmãos e irmãs seriam por parte apenas de pai. Então vamos aqui a um texto que está no livro de Lucas, capítulo 2, verso 7. E ela, Maria, deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, seu primeiro e único filho.
mais um texto, e esse texto é bem interessante, porque ele traz uma frase, uma afirmação e uma ordem que viria dos irmãos de Jesus para ele. E para que você entenda essa contextualização da época, no Antigo Oriente Médio, o irmão mais velho era o irmão que tinha poder de mando sobre os demais irmãos. Então era ele quem mandava. Claro que havia o pai, a mãe, mas era ele quem mandava nos irmãos e jamais receberia ordens. E como ali deixou bem claro no livro anterior que a gente trouxe, que era o livro de Lucas, e que Jesus era o seu filho primogênito, se ela tivesse outros filhos, esses receberiam ordens de Jesus e não o contrário. E aí vamos então ao livro de João, capítulo 7, versículo 3. E olha o que diz: Dirigiam-se, pois, a ele, Jesus, os seus irmãos, e lhe disseram: deixe esse lugar e vai para a Judéia. Ou seja, eles eram irmãos mais velhos, porque senão jamais dariam alguma ordem a Jesus. Portanto, fica aqui evidenciado que Jesus era o primogênito de Maria e o seu único filho. E agora, então, o texto final que traremos hoje é o que deixa bem claro de que Jesus seria o único filho de Maria. Jesus foi crucificado, todos sabem, e haviam pessoas ali ao pé da cruz. E no momento final da crucifixão dele, ele fala com João, que era o seu discípulo amado, e vejam só o texto. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, João, disse: mulher, está aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Se Maria tivesse outros filhos, esses cuidariam de Jesus. Aliás, esses cuidariam de Maria. Então não haveria por que Jesus dizer aquilo para Maria e para João. Não tem por que ele dizer: toma aí o teu filho, essa é sua mãe, para João e Maria, uma vez que haveria outros filhos já para cuidar de Maria na morte de Jesus. Então, para mim, ao menos, fica muito evidenciado que, sim, Jesus tinha irmãos e irmãs, e que esses irmãos e irmãs eram frutos de um casamento anterior de José, antes que ele se tornasse viúvo e antes que ele viesse a casar com Maria. O interessante no estudo da Bíblia, sobretudo aqui quando a gente fala de Jesus Cristo e da sua convivência com irmãos e irmãs, é de que ele viveu como um ser humano verdadeiro aqui, mas ele estendeu essa relação de irmãos e irmãs para todos, quando sabiamente ele usou uma frase que diz o seguinte: quem faz a vontade do meu Pai, esse sim é meu irmão, irmã e mãe. Então, se você gostar de conteúdos como esse, Palavra de Deus, estudo da Bíblia Sagrada, e histórias sobre personagens importantes na história da Bíblia, Davi, Moisés, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Paulo, enfim, né? Tantos personagens bíblicos que existem. Você, por favor, continue nos seguindo nesse canal do YouTube, além dos nossos vídeos mais curtos e mais dinâmicos do Instagram. Nós teremos esse canal do YouTube. Seria interessante que você fosse um seguidor dele, ativasse as notificações e curta os vídeos também, porque se você gosta desse tipo de conteúdo, quanto mais engajamento houver nele, mais a plataforma vai entregar para outras pessoas também que tomarão conhecimento aí sobre essa criação maravilhosa que é a Bíblia Sagrada. Mais uma vez, obrigado e fiquem com Deus.